O que não é limite no infinito. Tem outros tipos, né? O x pode tender a um número pela direita, o x pode tender a um número pela esquerda, e o x pode tender a um número sem ser pela direita, sem ser pela esquerda. Para você passar em cálculo primeira, você tem que saber a condição de existência do limite. Esse limite aqui, que não tem expoente mais nem menos, só vai existir quando os laterais forem iguais. Entendeu? Por exemplo, se esse lateral aqui deu L e esse lateral também deu L, aí a gente pode afirmar que o limite total está dando L. Entendeu? O limite total é quando você não tem nem direita nem esquerda. Nem expoente mais, nem expoente menos. Qual é a ideia aqui? Deixa eu colocar exemplo numérico para ficar mais fácil de entender. Isso aqui não tem nada a ver com x tendendo a infinito, x tendendo a menos infinito. E outra coisa, é um erro comum. Para você passar em cálculo primeira, não cometa esse erro. Se o x está tendendo a infinito, não faz o menor sentido você colocar expoente mais. Nem expoente menos. Se você escrever x tendendo a infinito pela esquerda ou pela direita, isso aqui é um erro. Tá? Não existe infinita direita e infinita esquerda. Anota aí. É um erro comum, então provavelmente você vai ficar tentado a fazer isso aqui nos exercícios. Você só pode colocar direita e esquerda quando você tem números. Então, por exemplo, olha a vantagem de usar um quadro como esse, né? Uma tecnologia digital. Eu duplico, venho aqui e altero os valores. A aula rende muito mais, fica mais didático. Em vez de ser A, eu vou colocar 3. 3 pela direita, 3 pela esquerda, 3 total. Por que a gente fala que esse limite aqui com expoente mais é o limite à direita? Você sabe por quê? Olha só, imagina o eixo X. O 3 está aqui. À direita do 3, você vai pensar em quê? Em 4, em 5, em 10, em 20, entendeu? Qualquer número à direita do 3, depois do 3. Mas não é isso. Se você ficar com essa mentalidade aqui, você não vai passar em cálculo de primeira. Não é qualquer número à direita do 3. É um número à direita do 3, só que ele está infinitamente próximo do 3. Imagina um número muito perto do 3. Tão perto quanto você quiser. Ou seja, o 3 à direita é como se fosse um 3,00000000001. Infinitos zeros. Não é 4, 5, entendeu? É algo muito próximo de 3 depois do 3. E se você fizer essa mesma lógica, o que é 3 pela esquerda, né? Que é o outro tipo de limite. Esse limite aqui é chamado limite lateral à esquerda. Esse limite aqui, pessoal, você coloca o eixo X, analisa o 3, pensa em valores à esquerda do 3. Ou seja, pode ser 2, pode ser 0, pode ser menos 1. Isso aqui está errado. Não é qualquer número à esquerda do 3, não. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que começar a entender a ideia do limite. Isso aqui não é intuitivo, a gente não está acostumado a estudar isso no colégio. É algo muito próximo de 3 à esquerda do 3. Imagina um número extremamente próximo do 3. O 2 ainda está longe. Extremamente próximo. Você tem que pensar em... Opa! Voltou. Você tem que pensar em tipo 2,9999, infinitos noves. Entendeu? Você põe quantos noves que você quiser. Só não pode ser 3. Nunca vai ser 3. Tudo bem? É tipo, você analisa o que está acontecendo nas vizinhanças do 3. Nunca exatamente no 3. Essa é a principal ideia. Agora, se o limite está tendendo a 3, aí você não vai pensar em direita e esquerda, entendeu? Aqui, quando o limite tende a 3, ele só vai existir se os laterais são iguais. Isso aqui a gente chama de limite total. Para calcular o limite total, você precisa identificar os laterais.